Bom, pessoal, boa noite novamente. Oficialmente agora vamos começar gravando e a nossa aula de hoje ela vai ter um foco mais em estratégias de educação ambiental, tá? Como eu tinha falado com vocês, vai ter uma gravação, então preciso da autorização de vocês para gravar. Se vocês, por favor, possam colocar aí. Perfeito. E qualquer coisa, vocês podem colocar no chat aí a pergunta, não tem problema, eu estou tendo acesso aqui direto a ele, então eu posso estar respondendo também e fazendo pausa. Hoje a gente tem mais tempo, tá? Então, vamos fazer uma banhada aqui, um levantamento, principalmente na questão dos resíduos, né? Que é o foco do curso de vocês. E aí a gente tem a questão do crescimento urbano. Isso aqui é só para vocês terem uma noção, isso é uma cidade na China. E olha só o crescimento urbano aí em 35 anos, né? A China, como todo mundo sabe, ela vem crescendo aí em níveis alarmantes. E o consumo da população chinesa, quanto também a produção de resíduos é muito grande. Né? Quanto maior o número de pessoas, maior também o número de geração de resíduos. E aí tem o problema principal, que é a questão do descarte do resíduo sólido. Como é que não só o resíduo sólido, mas também o efluente, né, o esgoto. Mas aí como é que esses resíduos eles acabam chegando na natureza? Bom, um exemplo bem prático aí disso são os lixões e também quando a gente chega nos rios, nos corpos hídricos, a gente acaba vendo também o direcionamento do esgoto para aqueles corpos, tá? E eu pergunto a vocês, é uma questão social, ambiental ou econômica? E aí, o que é que vocês acham? Porque nesse exato momento, não sei se vocês já ouviram falar da Abrelp, eu vou até botar o relatório da Abrelp para vocês disponível no curso de vocês, como material de apoio. A Abrelp ela lança relatórios todos os anos a respeito de como é que está a questão a questão dos resíduos no Brasil. E aí ele vai destacando as regiões, destaca também a coleta seletiva, os resíduos perigosos, resíduos de saúde, fala sobre a questão dos próprios lixões, da implantação das políticas. Então, assim, é bem bacana esse relatório. E o último relatório que saiu, ele foi em 2018, 2019. Eles atrasaram um ano e esse, agora em 2020, no início de 2020, saiu o relatório dos 2 anos juntos. E aí eu vou estar disponibilizando para vocês. E lá no relatório a gente consegue ainda observar que dos 5.500 e poucos lixões que existiam no Brasil, ainda atualmente há 1.400, um pouco mais de 1.400. Então, vamos ver direitinho, né? Preste atenção, isso chega mais ou menos um pouco, quase um quarto do que a gente tem ali, do que tinha de lixões até então no Brasil. E aí é preocupante isso, porque nós temos uma política de resíduos sólidos, que, por sinal, é uma política que, para outros países, ela inspira, como a gente se inspirou na política, a nossa política de águas aqui, a Lei das Águas, a 9433, ela é voltada, foi toda, utilizou a estrutura da política francesa. Então, da mesma forma, existem países que utilizam a estrutura da nossa política de resíduos sólidos aqui no Brasil. Nós temos uma política já com 10 anos e, infelizmente, até então, os lixões eram para ser eliminados até 2014. Eu acredito que vocês já devem ter visto isso já no curso, no decorrer do curso. E a gente teve agora um novo marco legal do saneamento. E esse marco legal, que era uma PL até então, que estava ainda aquelas coisas todas, ela leva em consideração o número de habitantes de cada município. Então, isso favorece muito a questão dos municípios menores, de só criar o seu aterro sanitário quando estiver próximo, ou então vai acontecer o que aconteceu da outra vez, que chegou o ano limite da eliminação dos lixões e não foram feitos isso, né? E aí, o que é que isso gera de consequência para o município? Ele deixa de arrecadar alguns impostos e deixa de receber algumas verbas, e isso acaba, desculpa, não deixa de arrecadar impostos, mas sim as verbas, e isso gera um efeito dominó, porque é necessário que essas verbas sejam direcionadas para o município, principalmente para muitos municípios no interior do Nordeste e do Norte, que
praticamente dependem dessas verbas que chegam do governo estadual e federal. Então, entramos nessa questão. É uma questão social, ambiental, econômica? É as três, tá? Bom, só para a gente... Isso aqui são dados do relatório da Abrelp, para a gente ter uma noção aqui de 2017 e 2018. Então, o Brasil está gerando por dia de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Então, isso aí você tira a questão dos resíduos sólidos, os resíduos hospitalares, tá? E os industriais. Isso aí é só urbano. Em 2018, gerou por dia aproximadamente aí 199 toneladas, tá? Isso é um número muito, muito alto. Porque se você leva em consideração que a maior parte desse resíduo que é produzido aí, cerca de 94%, 95% vai para o aterro sanitário, ou vai para um lixão, ou vai para um aterro controlado, nossa, a gente se depara com um verdadeiro descuido dos nossos, não só dos nossos órgãos ambientais, mas também dos nossos governantes e da própria população. Porque acredito que muitos de vocês, já no decorrer da vida, não precisa nem estar nesse concurso relacionado ao meio ambiente, já ouviu falar que lixo é luxo, tá? E isso a gente fala que o lixo é luxo, um exemplo disso é a empresa Molécula, que eu apresentei para vocês observaram, eles trabalham com a questão da logística reversa, né? E a população, ela deixa lá seu resíduo, lógico que tem todos os critérios, tem protocolos para entregar esse resíduo, ele tem que estar seco, e, consequentemente, eles vão ganhar créditos para estar utilizando aí no supermercado, na compra do supermercado, na compra de um produto, de um outro produto, ou na energia, e por aí vai. Então, acho que as coisas elas podem caminhar nesse sentido, já para a gente estar diminuindo essa quantidade de resíduos que está sendo direcionado ao aterro, ao lixão ou ao aterro controlado, ao aterro sanitário ou aterro controlado. Lembrando que isso aqui é a quantidade de resíduo sólido urbano coletado. Então, não entra aí os dados dos resíduos sólidos urbanos que não são coletados pelas empresas de coleta de resíduos. Então, isso é preocupante, certo? Chega aí vamos passar essa marca aí de 200 toneladas dia. É bem preocupante. E aí, a gente entra numa questão. O que vai ser necessário para poder as coisas fluírem, como as políticas, como até então, nós que somos da área ambiental, a gente vem desenvolvendo, né? vem trazendo para a população. A gente entra na questão da mudança cultural. Na última aula que a gente teve, a gente até discutiu a questão da região sul, da região sudeste, a gente encontrar uma cultura diferenciada, um pouco diferenciada da nossa aqui no Nordeste. Eu estou colocando o meu exemplo do Nordeste, até porque o curso é no campus Petrolina, mas lógico que em todas as regiões você vai encontrar municípios e estados que estão melhores ou piores na questão da educação ambiental e propriamente da coleta seletiva. Mas aí, voltando para cá, na mudança cultural, a gente tem algumas questões aí que devem ser levadas em consideração, tá? Primeiro dela é encerramento e recuperação dos lixões. Então, não é só você eliminar um lixão, é você também fazer a parte de monitoramento. Vocês sabem que o processo, quando você coloca um resíduo em um determinado local, ele vai entrar em decomposição, principalmente porque quando a gente pega a questão da gravimetria do nosso resíduo, né, do diagnóstico que a gente do tipo de resíduo que nós geramos aqui no Brasil, cerca de 60 a 65% é de resíduo orgânico. Então, ele é biodegradável, ou seja, a gente vai ter aí geração de biogás e de lixiviado, de churume. Isso é preocupante, porque é num terreno, os lixões, né, a maioria deles, um terreno que favorece aí a infiltração desse lixiviado e também a liberação desse biogás, que, consequentemente, ele vai estar liberando aí o CO2 e o metano, que são gases do efeito estufa, tá? Então, é questão de você fazer a eliminação. Vou trazer um exemplo de João Pessoa. João Pessoa eliminou o lixão dele, que ficava numa pedreira. Então, eles acharam ideal colocar esse lixão até então na pedreira, porque não teria a possibilidade
de ocorrer a infiltração do lixiviado, né, do churume. Né? Mas aí o que acontece, existem fissuras, e esse churume acabou chegando até o mangue que tem próximo, que é o mangue do Rio Paraíba. Então, quando a gente fala na questão do lixão, ele foi fechado em 2003. No mesmo ano, abriram o aterro sanitário da região metropolitana de João Pessoa. E o que foi feito com o lixão? Até então, foi instalado alguns drenos e ele foi recoberto para poder fazer com que esse biogás que estava sendo gerado ele fosse direcionado para os drenos que foram colocados. Lógico que os drenos ficaram superficiais, eles não seguem o padrão que é utilizado nos aterros sanitários. É mais ou menos como fosse um aterro controlado, tá? E aí o que acontece é que você está fazendo um monitoramento e esse monitoramento ele vai ter que ser constante durante anos, décadas. Então, é o que está acontecendo lá e aquela área ela vai ficar uma área... existem algumas cidades que criam um projeto de recuperação, criam uma espécie de parque, enfim. Foi tentado isso em João Pessoa, não deu certo. Então, estou trazendo um exemplo para vocês, que é o meu exemplo mais próximo e que eu acompanhei. Então, assim, mas é importante eliminar esses lixões o mais rápido possível, e aí vem a outra questão, que é a parte do monitoramento deles. Lembrar que os resíduos sólidos, eles têm valor, então, não são rejeitos, eles são materiais com valor, e a gente está tirando a ideia do lixo, passando para resíduo, e lembrando que o resíduo ele pode ainda ser direcionado para uma determinada produção ou para uma outra utilidade, certo? Já o rejeito é tudo aquilo que vai sobrar, que normalmente era para ser aproximadamente 10%, menos de 10% de rejeito, que era para ser direcionado para o aterro sanitário. Então, assim, se você pega no Brasil hoje, que aproximadamente 94% do seu resíduo vai para o aterro, e aí você sabe que até então as políticas e a estratégia toda que é montada para poder fazer com que esse resíduo, que até então seja direcionado para o próprio ciclo de produção ou para ser reutilizado, não é feito isso. E aí você, em vez de ter só aqueles 10, você tem 94. Então, isso é um número muito grande. E isso faz com que os aterros sanitários eles acabem tendo uma vida útil menor. Ou seja, quando eu projeto um aterro sanitário, eu projeto ele para X anos. Vou pegar o de uma pessoa de novo que ele foi projetado para 25 anos. Só que aí você tem, leva em consideração o número da população que vai aumentando, tá? E, consequentemente, se vai entrar outros municípios ou não para uma espécie de consórcio e tal. Só que entraram outros municípios no aterro sanitário da região metropolitana de João Pessoa, e isso fez com que mudasse um pouquinho desse panorama aí de 25 anos, 24, e agora está em meados de 20 anos. Levando em consideração que o aterro sanitário foi construído em 2003, está em 2020, então, assim, ele já está próximo já a ficar esgotado. Vai ter que ser necessário procurar um outro local. Então, a ideia é justamente diminuir o impacto e aumentar a economia. Tá? Vocês já devem ter visto isso na disciplina de logística reversa. Se eu não me engano, vocês tiveram essa disciplina. E é justamente essa ideia da gente estar trabalhando. Lembrando que, como eu falei para vocês, né, nem todo resíduo é rejeito. Então, uma pequena parte ela vai como rejeito. Os catadores, eles são educadores ambientais e sua própria política nacional dos resíduos sólidos, ela traz essa questão. Tá? Esses antigos catadores que viviam em locais salubres, principalmente nos lixões, eles são direcionados à criação de cooperativas e associações para a coleta seletiva, a implantação de coleta seletiva nos municípios, e o destino dos resíduos e redução aí dos rejeitos no cotidiano. Então, é a ideia de fazer com que as pessoas entendam que elas têm que consumir menos resíduos, ou melhor dizendo, consumir menos produtos que gerem resíduos. Então, por que não eu posso estar utilizando, vamos supor, uma garrafa retornável. Eu vou comprar uma bebida, que essa bebida, eu levo a minha garrafa e pego uma outra garrafa que permite que eu não fique com aquela garrafa, até porque eu vou consumir o que está dentro e depois eu vou fazer a troca novamente. Tá?
Então, isso aí já pega um pouquinho da ideia da logística reversa. E aí, vem a questão da educação ambiental. Só para a gente entender um pouquinho, o que eu coloquei para vocês aí no artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz a questão da hierarquia das ações do manejo de resíduos sólidos. Então, ela começa assim, colocando que fazer com que as pessoas evitem gerar resíduo, e aí isso, consequentemente, vai ter redução, mas se você gerou algum resíduo, esse resíduo ele pode ser reutilizado, direcione ele para ser reutilizado, até mesmo dentro da sua casa, e se ele pode ser reciclado, direcione ele para reciclagem. Após direcionar isso, que aí a gente coloca a educação ambiental primordial nessas etapas aí, nessa hierarquia, nesse início da hierarquia, vem o tratamento e destino final. Lembrando que o destino final seria só para rejeitos, tá? E aí eu trago para vocês algumas questões. Qual é o tipo de educação ambiental que está sendo praticado na gestão ambiental das cidades, dos municípios? Como é que os órgãos ambientais, os municipais, estão trabalhando com essa ideia de educação ambiental? Bom, eu vou realizar uma educação ambiental apenas comemorativo, certo? A educação ambiental comemorativo, porque é dia da árvore, dia da água, semana do meio ambiente, então a gente vai fazer algumas ações. Será que é só isso? Quais são as práticas pedagógicas utilizadas para inserir a educação ambiental na gestão do meio ambiente do município, ou até mesmo do estado, de uma empresa, tá? Que mudanças estão ocorrendo no cotidiano do município em decorrência dessa inserção? Como é que foi feito essa educação ambiental, implantar essa educação ambiental, essa ação, esse projeto, e o que está gerando, né, o resultado até então, de iniciais? E aí, há um impacto positivo dessas práticas de educação ambiental na comunidade? Isso é importante a gente questionar, trazer isso à tona, porque é o seguinte, nós temos que ter cuidado, vocês estão na disciplina agora de projetos, a gente tem que ter muito cuidado para entender o contexto até então que a gente está implantando de um projeto de gestão de resíduos. Por quê? O contexto social, tá, da comunidade. Por que isso? Porque eu tenho que saber se aquelas pessoas, elas são, vamos supor que eu estou numa comunidade quilombola. Qual a maior quantidade de resíduos que é gerados nessa comunidade? O que é que eles fazem com esses resíduos? Eles queimam? Não, eles direcionam para coleta domiciliar, ou eles direcionam para um local próprio deles, lá de resíduos. Então, assim, é importante que você entenda, conheça o contexto, tá? Às vezes a gente fala da questão tem a classe A, classe B, classe C, e aí como é que se comporta cada um? Porque normalmente você chega no município e o pessoal fala assim, mas o meu município tem coleta seletiva. Certo? Essa coleta seletiva, ela engloba 100% o município? E isso aí é importante você levar em consideração, porque a maioria dos municípios não engloba, tá? Eu acho que são pouquíssimos casos aqui no Brasil que você vai ter um município que ele vai englobar 100% a questão da coleta seletiva, tá? Ou então, de estratégias de educação ambiental que consiga atingir o máximo de pessoas, certo? E aí, vem a percepção ambiental. Como é que a pessoa consegue, como é que cada indivíduo consegue perceber e reagir às respostas perante as ações sobre o meio ambiente? Bom, normalmente as pessoas elas precisam entender o seu papel, tá? Frente ao meio ambiente e depois o retorno dele, a partir do momento que ele percebe, o retorno disso vai ser justamente quando a gente fala da percepção, né? Ele vai perceber a importância dele naquele meio. Então, o que é que eu posso estar fazendo? Bom, o que é que eu posso estar contribuindo para o meio ambiente? O que é que eu posso estar contribuindo para evitar que crie algum impacto ambiental? E aí, é a partir das estratégias de educação ambiental que são implantadas, ações que são implantadas, que a gente consegue fazer com que as pessoas percebam isso, né? E criem valores em cima disso. Então, eu trouxe para vocês aqui esse esquema, ele pode ser até... Quem olha assim faz, nossa, não sei nem para onde vai. Mas a gente pega primeiro o indivíduo que está ali, certo? Esse indivíduo, ele percebe o ambiente, só que muitas vezes a pessoa vai falar assim, que lindo a natureza, a flora, a fauna, a água, o ar, e fica por isso mesmo. Mas aí quando ele percebe que aquela natureza, ela faz parte de uma estrutura e que ela
ela gera bens para a população, bens que eu falo dos recursos, tá? E esses recursos, eles são finitos, então acaba fazendo com que ele tenha a conscientização, ele perceba que ele também tem que estar fazendo o papel dele, tá? E aí ele, dependendo de como vai estar a questão a qual ele está inserido, do meio ambiente, ele vai estar satisfeito ou insatisfeito. Por que eu estou trazendo isso aqui? Está insatisfeito ou satisfeito? Vocês estão vendo que está acontecendo algumas queimadas lá no Cerrado, né? Cerrado brasileiro. E muitas dessas queimadas, até então, saiu no jornal que cerca de 90% eles são gerados por ação humana. Bom, aí chega uma pessoa e fala assim, mas isso era só mato e não interessava mesmo, foi bom que queimou tudo mesmo, pelo menos agora fica limpo. Então, uma pessoa que não estava satisfeita com o que ela via e também uma pessoa que não tem noção do valor que é aquela vegetação, do que é aquele bioma ou melhor, aquele ecossistema para a vida dela, né? Bom, e aí quando a gente fala de estratégias, tem a estratégia estratégia de educação ambiental, estratégia de acolhimento, é o momento em que se recebe os envolvidos com a ação, de integração, as pessoas envolvidas se reconhecem no desafio proposto, então é importante que a pessoa, quando você faz uma ação de educação ambiental, vamos lá, vou pegar a ideia de um plano municipal de resíduos sólidos. Um plano municipal de resíduos sólidos tem várias etapas. Acredito que vocês já devem ter visto isso também, devem estar estudando agora na disciplina de projeto. E aí, uma dessas etapas é a parte de educação ambiental. E você tem que conseguir atingir um número X, a proposta é um número X de pessoas. Só que a gente sabe que nem todo mundo vai se integrar àquilo dali, né? Mas a gente fala sempre, se você conseguiu fazer com que uma pessoa ela perceba a ideia do que é aquele trabalho que você está realizando, já está valendo a pena. Mesma coisa que eu estou fazendo com vocês. A partir do momento que eu percebo que vocês estão entendendo, que vocês estão evoluindo, que vocês estão conseguindo fazer todas as atividades, isso é o feedback que eu vou estar recebendo e o retorno que vocês estão integrados à disciplina, tá? Vem a parte de orientação, é o momento de apresentação dos aspectos específicos das ações planejadas e as pessoas envolvidas em suas respectivas funções. A sensibilização, tá? Quando se apresenta a situação. Então, assim, é em tom de conversa. Isso aqui a gente está falando do momento que você vai estar empregando aí a parte de sensibilização. Motivação. As pessoas sentem-se envolvidas com a ação ou com o desafio proposto. E mobilização, no caso aí, os envolvidos são capazes de agir. A questão da mobilização é você fazer com que as pessoas que assistiram, as pessoas que você estava, vamos supor, você tem uma turma inicial que você está agindo, está aplicando uma ação de educação ambiental, e aí essa turma é pioneira. Só que essa turma pioneira, todos eles quando saírem, os que se engajaram, se integraram, eles vão ser multiplicadores, tá? E aí eles vão mobilizar outras pessoas. Não precisa que você esteja fazendo mais o papel de estar indo a outras pessoas. No caso, eles próprios vão estar também fazendo aí o círculo dele de mobilização. E aí, mudança de paradigma. Quando a gente fala em paradigma normalmente é tudo aquilo que segue um padrão, né? O que as pessoas podem falar? Né? Possíveis ilusões aí. A mudança é individual e comportamental. Será? Ou, no caso, a solução seja também individual e comportamental. E aí a gente fala assim o seguinte, não, é plural, coletivo e legal sobretudo. Ou eu posso estar falando, é inclusive plural, coletivo e legal. Se a gente pega as duas frases, a gente percebe que uma está impondo. É de cima para baixo e deve começar com os políticos. Tá? Ou eu posso falar que de cima para baixo, de baixo para cima, e apesar de alguns políticos, eles podem estar se envolvendo com isso. Não posso estar obrigando ninguém a fazer nada. Tá? Então, quando a gente coloca a questão da educação ambiental, é a questão da flexibilização, da flexibilidade
com as pessoas. Você não pode estar impondo nada. Ah, tipo, cheguei aqui, ó, só resta educar as crianças. Ah, porque essa geração ela vai crescer e ela vai ser multiplicador das questões ambientais. Multiplicadores das questões ambientais. Mas aí, se a gente colocar o seguinte, a educação é para todos. E a gente tem que ter cuidado com o consumo infantil. Porque até então, as crianças, elas podem até ser educadas na escola, mas quando você chega em casa, acaba não tendo a continuidade disso e elas perdem aquilo que elas aprenderam, tá? Lembrando que a educação ambiental, ela não entra como uma disciplina, nem na escola, nem na universidade. Na universidade vai ter cursos que vai ter uma disciplina de educação ambiental por causa que é devido à profissão. Mas, normalmente, quando se tem que trabalhar com esse tema, no ensino fundamental, no ensino médio, você trabalha no processo transversal, tá? Ela vai perpassando aí por dentro das disciplinas. E aí a gente fala que a educação é a transmissão e informação de conteúdos, no caso. A educação é a informação e a formação continuada da multiplicação de atores, como eu falei para vocês, de agentes multiplicadores. E aí, como fazer? Eu vou trazer para vocês aqui 3 exemplos. Acredito que vocês já devem ter lido bastante coisa, mas a questão é a gente estar abordando isso para ter uma noção maior da questão dos resíduos sólidos, da educação ambiental nos resíduos sólidos, com os resíduos sólidos. Então, em 5 R's, acredito que alguns de vocês já devem ter conhecido os 3 R's, né? Que aí seria reduzir, reciclar e reutilizar, tá? Mas, como eu falei para vocês, a gente tem o repensar e o recusar. Eu preciso realmente comprar isso? Não. Uma pessoa chega e fala assim, toma, pega. Não preciso. Tipo, eu fui comprar um óculos de sol, a moça chegou para mim com a caixinha do óculos. E ela foi me dar os dois, só que eu já tinha a caixinha do meu outro óculos que tinha quebrado. Aí eu falei para ela, não, não precisa da caixinha, não. Eu recusei. Até porque eu sabia que aquela caixinha ela ia ficar guardada dentro do meu armário, eu não ia precisar daquilo ali e provavelmente ia jogar no lixo. É uma lógica, tá? E aí, lembrando, uma garrafa de água, eu posso estar reutilizando ela? Lógico, deve. E aí, interessante é que você descarte ela para reciclagem de último caso, depois que você usou muito, que infelizmente ela não tá mais, você não está mais conseguindo colocar mais água dentro dela ou algum líquido, tá? Então, a ideia é exatamente a gente estar trabalhando nessa questão assim da reutilização. E reciclar, lógico, todo mundo já sabe aqui, né? Até então, a proposta é você colocar esse resíduo para reciclagem. Lembrando que, bom, eu vou produzir uma camisa. Essa camisa ela vai estar utilizando algodão sintético a partir de garrafas PET. Normalmente o que acontece? Ela não entra 100%, aquela camisa não vai ser 100% de material sintético. Ela vai ter normalmente 50% matéria-prima original, novo, e vai ter 50% de matéria-prima reciclada. Tá? Então, normalmente a pessoa faz assim. E quando a gente fala em reutilizar, repensar, é justamente a questão do eu estou com roupa suficiente, não preciso estar comprando mais roupa. Eu tenho uma amiga que ela decidiu, ela viu que ela tinha 30 peças de roupa, e ela disse, eu vou tentar passar um ano sem comprar roupa com essas 30 peças. Bom, ela conseguiu tanto que hoje, lógico, ela compra, mas ela compra bem menos do que ela comprava antigamente, tá? Isso é mais questão de para si. Lembrando que a educação ambiental, ela não inclui só o indivíduo, mas é o indivíduo e a coletividade, né? A gente já viu isso no conceito na outra aula. E aí, compostagem. Acredito que alguns de vocês também já devem ter visto isso. E é uma técnica que permite a transformação de restos de alimentos, né, produtos de resíduos orgânicos, como sobras de frutas, legumes e até mesmo os alimentos, serragem, trapos de tecido, tudo que era orgânico entra na compostagem. Tá? Que já foi orgânico, desculpa, tudo que já foi vivo um dia entra na compostagem, que até então é orgânico. Papel, guardanapo, aí o papel higiênico entra? Não, tá? Tem que levar em consideração que
quase tudo tem um certo tipo de resíduo que, infelizmente, não pode ir para compostagem. Ainda não, né? Vamos ver se futuramente não vai ter algumas técnicas aí que possam estar utilizando esse tipo de resíduo para algum tipo de composto. Tem alguns cantos que você até encontra casas que faz adubo com o resíduo do banheiro. Bom, só que aí acaba utilizando uma outra técnica, porque aí você também vai ter alguns micro-organismos patogênicos no meio e isso acaba podendo gerar algum tipo de doença. Então, o ciclo da matéria orgânica, né, só para a gente entender, que até então o resíduo orgânico ele ia ser direcionado para a lixeira, para o aterro sanitário, ele volta aí para a compostagem, é vendido, volta para o meio, né? Quando a gente fala em meio, a gente volta para uma plantação, utilizando uma plantação, e posteriormente geração de novas verduras e legumes que você vai gerar mais resíduo orgânico e, enfim, todo mundo já entendeu aí o ciclo. E a gente fala também da economia, a economia circular, tá? Isso aí, ela entra na questão também da economia circular porque pessoas acabam gerando renda a partir desse composto que é produzido, do adubo que é produzido. E aí as etapas, né? Recebimento do resíduo, esse resíduo é direcionado para a criação das leiras. Vocês estão vendo aí, eu coloquei a leira, só para vocês terem uma noção, elas são camadas, tá? E aí normalmente ela vai ter até 1,20 m de altura e 3 metros, 4 metros, vai depender também do pátio de compostagem, se cabe ou não cabe. Lembrando que as leiras, elas têm, e ela pode ter também, no caso, ela vai ter ela vai ter 3 metros, né, 3,30 por aí, 3,5 m, por 1,20, 1,50 e 1,20 de altura, 1,30 de altura. A gente tem que seguir uns padrões assim, porque na compostagem tem um processo aeróbico e anaeróbico, tá? E aí de degradação. Então é importante que seja, normalmente a maioria deles são processos aeróbicos, são bactérias que necessitam de oxigênio para estar fazendo o processo de decomposição, tá? E aí é necessário fazer remover a parte que está embaixo para cima e a gente esquenta também. Algumas leiras acabam chegando aí a aproximadamente 40 graus, 45 graus internamente, tá? Como eu falei para vocês, a criação de leiras, depois a aeração, tá? Por revolvimento. Posteriormente, a gente tem o desprendimento de calor, como eu falei para vocês, liberação, empilhamento, depósito e depois a venda, tá? Então, tem municípios, Fortaleza, eu conheci em Fortaleza, eles trabalham, o zoológico de Fortaleza, eles têm como é que eu posso dizer para vocês? Eles têm um viveiro enorme de mudas que é para utilizar no próprio replantio de mudas na cidade, de árvores. E árvores do próprio bioma da Caatinga e de Mata Atlântica. E aí, lembrando que a Mata Atlântica, no estado do Ceará, são fragmentos. Tá? O bioma de lá é a Caatinga. E aí eles fazem eles têm esse viveiro e eles pegam todas as podas que é feita, todo o resíduo de poda que é gerado dentro do zoológico, eles direcionam para um pátio, lá dentro mesmo, e eles fazem todo esse trabalho. Fascinante, é fascinante. Então, assim, a própria prefeitura está conseguindo fazer com que esse resíduo ele não seja direcionado para o aterro. E aí, 5 motivos para compostar, né? Um que a gente vai reduzir aí 65%, lembra que eu falei para vocês que resíduo orgânico, 65% aproximadamente do nosso resíduo gerado é orgânico. Apoia a economia circular. Então, economia circular nada mais é do que você fazer com que o que seria direcionado para o aterro, né, que o povo chama de resíduo, ele volte ao ciclo econômico, né, ele produza vire um outro produto e, por consequência, seja vendido, consequência. Transforma-se em adubo, certo? Reduz a emissão de metano no aterro e no lixão. Lembrando que em um aterro sanitário,
A maioria dos aterros aqui no Brasil, eles queimam o metano que é produzido para crédito de carbono, para eles, no caso aí, como um crédito de carbono. Existem alguns outros aterros com um potencial muito maior, até porque a geração de resíduo por dia é grande, então, e a decomposição também, então acaba fazendo com que esse metano ele possa ser queimado para gerar e produzir energia elétrica. Tá? Então, eles vão ter geradores de pequenas usinas de geração de energia elétrica dentro do aterro. É bem interessante isso. E aí, diminui também a emissão de CO2 pelos caminhões de coleta. Tá? Então, isso é bem interessante. E isso aqui que eu estou falando com vocês é a própria educação ambiental. Alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma coisa a falar? Se quiser falar, fica à vontade. Pode postar também lá no chat. Tá tudo tranquilo? Todo mundo tá aí? Certo. Que às vezes eu falo, ninguém responde, eu faço assim, eu tô sozinho. Então, bom, vamos continuar aqui. Então, coleta seletiva, também acredito que vocês já ouviram muito aqui. No caso, a coleta seletiva nada mais é do que o processo de separar, de segregar os resíduos na origem. Então, a gente vai ter vários tipos de coletores, cada coletor, cada cor para direcionar um tipo de resíduo. Lembrando que, infelizmente, essa estratégia de coleta seletiva que é utilizado, ele acaba sendo muito falho aqui no Brasil. A população ela não entende, até então ela não sabe para onde direcionar cada tipo de resíduo. Vamos lá, eu peguei um pacote de biscoito, esse pacote de biscoito ele tem tripla camada. Certo, uma camada de plástico, uma camada de papel e outra camada de por dentro metálica. E aí? O que é que eu faço? Eu vou estar tirando cada pedacinho dele e vou. Ah, aqui é papel, aqui é plástico. Não vai, tá? O processo para isso daí, ele é um processo caro. E acaba que esse resíduo ele vai ser direcionado para o aterro. Então, será que era interessante a gente repensar nos tipos de embalagens? É uma ideia, tá? E isso aqui são algumas informações de percentuais de municípios com iniciativa de coleta seletiva por região. Isso aqui é um dado de 2016, tá? Como eu falei para vocês, a maioria dos municípios que diz ter coleta seletiva não é 100%. Ele vai contemplar principalmente os bairros mais nobres, os bairros com uma população de classe média alta, classe alta. Por que isso? Porque é uma população que gera mais resíduo seco, tá? O resíduo inorgânico. Então, quando você chega num aterro sanitário que tem uma usina de triagem lá dentro, que até então o aterro sanitário não era para ter usina de triagem, por quê? Porque a própria população era para fazer sua segregação e não faz. A gente acaba implantando aqui no Brasil, dentro dos aterros, a usina de segregação, de triagem. Em João Pessoa, o aterro sanitário da região metropolitana de João Pessoa, ele recebe os únicos caminhões de resíduo quando chega lá, são os caminhões que vêm dos bairros de praia ou dos bairros de classe média alta. Então, assim, por quê? Porque é uma população que vai estar gerando aí mais resíduos secos, tá? Ah, mas por que não pega em um bairro de popular? Porque esse bairro popular, normalmente você vai ter mais pessoas em casa, ou melhor, a família vai ser maior, vai ter mais pessoas em casa, e essas pessoas vão estar gerando mais resíduos orgânicos. Por quê? Ah, sobrou comida, eu boto dentro da geladeira, comida estragou, eu vou e descarto. Tá? Isso não acontece, lógico que acontece também com as classes médias mais altas, classe média e classe média alta, mas acontece com menos frequência. E aí eu trouxe um panorama para vocês verem, olha só como é que estava. Em 2016, 69,6, e em 2019, ou melhor dizendo, 2018, porque isso aqui foi o relatório que saiu 2018 e 2019, está aí 73,1%. Então, em 3 anos, 2 anos, na realidade, a gente teve um aumento aí de quase 4%. 4%? 4%? Isso, quase 4%. Bom, e
Vamos pegar aqui para a questão de cada região, né? O norte, 63,6, o nordeste, 54,5, centro-oeste, 48,6, sudeste, 89,7, sul, 90,9. Então, como a gente colocou na outra aula, infelizmente, os dados aqui no Brasil são desproporcionais em questão de região e, consequentemente, o sul e sudeste são os que são mais contemplados com esse tipo, com a coleta seletiva, com esse tipo de estratégia de educação ambiental, instrumento de educação. Existem as etapas de implantação de coleta seletiva, tá? Então, as etapas, eu trouxe aqui por curiosidade mesmo, para a gente entender quais são as etapas. Formar uma comissão. Então, vocês, se forem trabalhar futuramente com um plano de gestão municipal de resíduos, e nesse plano está, no caso, a eliminação do lixão e a implantação do aterro sanitário, você vai ter que agregar a questão da criação da associação de catadores, de antigos catadores do lixão, para virarem catadores de material reciclado, tá? Agentes de material reciclado. E a formar a comissão, elaborar o diagnóstico, planejamento, implantar, mobilizar e sensibilizar. Então, essa parte aí é a parte mais difícil. E avaliar os resultados. Ver o que está dando certo, se não está dando certo, como a gente pode melhorar. Então, é importante que seja feito esse monitoramento sempre. Tem o PEV, que é o Posto de Entrega Voluntária. Existem vários tipos. Esses aí das imagens, a imagem maior do lado esquerdo, são segregados. Então, assim, é só metal, ele é só plástico, só papel. Esses aí são lá da prefeitura, são de João Pessoa. Foram implantados em João Pessoa nas praças. Aí você pergunta, está funcionando? Mais ou menos. E esses outros que estão aí do lado direito, eles são direcionados a resíduo eletrônico, tá? Que a gente encontra normalmente dentro dos supermercados. É bem bacana. Existem já supermercados que eles dão para você um desconto quando você deposita aí algum tipo de resíduo. E aí, quais são os entraves da reciclagem, né? A gente tem a questão porque a pessoa fala assim, mas tem que reciclar, tem que reciclar, tem que reciclar, certo. Mas nem tudo é reciclado. E nem tudo eu vou conseguir reciclar dentro da área que eu vivo. Então, vamos lá. Quando a gente fala na questão nível Nordeste, o copinho mesmo, que a gente toma água, aquele copo descartável, ele só é reciclado, só tem lojas americanas, está coletando celulares e tablets. Pois é, tem vários pontos desses aí de PEVs que são implantados dentro das lojas e acabam fazendo algum tipo de parceria. A própria Molécula faz a parceria também com os supermercados. E aí, quando a gente fala, voltando para a questão da garrafinha de plástico, quando a gente fala da questão da garrafinha, do copinho, esse copo ele não é reciclado em todos os locais. Então, você vai ter aí, no máximo, uma usina de reciclagem para esse copinho em Recife, em cidades maiores. Quando a gente fala cidade polo, que são as cidades muito grandes, né? Isso, pergunto a você, uma pessoa que está fazendo coleta seletiva lá no interior, lá em Petrolina, ela vai conseguir direcionar esse copinho para a empresa em Recife? Vale a pena? Tem o custo-benefício de mandar um caminhão para lá com esses copinhos? Vai valer? Nem sempre. Tá? Na maioria das vezes, não. Então, é melhor direcionar esse copinho para o aterro sanitário do que ele estar armazenando aquilo dali e não direcionar nunca lá para o município que tem a empresa que vai fazer a reciclagem. Tá? Infelizmente, acontece muito disso. Outro exemplo, tem a fábrica de reciclagem de papel e papelão, a Klabin. A Klabin, ela tem a maior fábrica de reciclagem de papel e papelão da América Latina, fica em Goiânia, Pernambuco. Pois é, Marco. Tem essas parcerias, é muito interessante. A gente pode até falar um pouquinho mais no final aqui. E aí, voltando para a Klabin, a maior indústria deles de reciclagem de papel e papelão é em Goiânia, em Pernambuco, da América Latina. E aí é uma super estrutura que eles têm lá, e eles fabricam
do papel reciclado, do papelão reciclado, novos produtos, e esses produtos são até utilizados também para exportação. Então, caixas que vão com frutas dentro para poder ir para a Europa. Isso é muito interessante. Então, mas tem Recife, ou a região metropolitana de Recife, né? Que eles acabam dizendo que, agregando ali Goiânia, a região metropolitana de Recife, mas Goiânia fica bem no meio mesmo dos dois municípios, João Pessoa e Recife, das duas capitais. E aí, vale a pena direcionar de um município mais distante o seu papel e papelão para lá, dependendo do valor, vale. Tá? Vale a pena eu direcionar para uma usina, vamos supor, tem uma usina muito distante do meu município que faz o tratamento de vidro, a reciclagem do vidro. Lembrando que o vidro ele é 100% reciclado. Tá? Olha que maravilha. E por que a gente tem tanto vidro indo para o aterro sanitário? Certo? Então, ó, tributação, a gente tem a questão a Abreu está tentando modificar a reforma tributária, a questão da dupla tributação, exatamente, para valer a pena reciclar. Pois essa tributação, ela em princípio ainda é muito grande. Esperamos que dê certo, não só a Abreu que consiga, mas também tem alguns projetos aí de lei, algumas PLs que estão tramitando para poder tentar fazer uma modificação. Tá? Baixa de produção, então os materiais reciclados não contam com uma indústria, como eu falei para vocês, profissionalizadas próximo às cooperativas de reciclagem. Pouca ação do poder público. Então, beleza. Nós temos exemplos de leis ambientais aqui no Brasil. Mas o poder público está fazendo por onde a aplicação dessas leis? A falta de padronização. Então, as normas técnicas. Se você chega num município, você vai encontrar o sistema com 5 coletores, tá? Os tradicionais. E você chega em outro município, só vai ter 2 coletores, que é um para seco e um para orgânico. Você chega em outro município, vai ter 3, que é um para seco, um para orgânico e um para rejeito, que eu prefiro esse. Porque quando a gente fala em seco, todo mundo entende o que é um resíduo seco. Quando a gente fala em orgânico, que a gente diz que é resto de comida, todo mundo entende o que é orgânico. E aí, quando você não sabe se ele vai para reciclagem no seco, se ele vai para compostagem no orgânico, eu coloco ele no rejeito. Tá? Mas assim, vai muito de cada município. Então não tem uma padronização para isso. E a falta de consciência, os consumidores não estão estimulados aí para trabalhar com essa questão da educação ambiental, ou trabalhar mesmo em pró de estar evitando de consumir. Eu pergunto a vocês, quem aqui, vocês podem responder isso aí no chat, quem aqui que está assistindo essa aula leva sua sacola, sua bolsa, na hora que vai fazer compra no supermercado? Vamos ver. Quem levava antes do curso? Muito bem, Mar. Eu levo, sempre levei, não, sempre levei não, alguns anos eu levo a minha sacola, ainda consegui fazer com que algumas pessoas da minha família também começassem a usar ecobags. Ótimo. Maravilha. E o interessante é que a pessoa fala, mas eu esqueço, bota dentro do carro. Mas eu esqueço na hora que eu for descer. Sim, você vai esquecer na hora que vai descer, mas quando você estiver dentro do supermercado, eu tenho certeza que você vai lembrar. Você volta lá e pega. Entendeu? É uma questão de hábito. Então, esse caminho está certo. Certo? Pronto. 4 ficam no carro. Meu amigo, você tem logo 10. Eu vou fazer aquela feira enorme do mês. Mas tem que ser assim mesmo. Tá? E aí, a gente está chegando no final já da nossa aula. Os 9 passos aí do rumo ao lixo zero. Tá? Botei para vocês lá falando sobre a instituição, né, o intuito da questão lixo zero, não só a nível Brasil, mas a nível internacional. Alguns municípios estão trabalhando com essa questão já, então, se vocês quiserem, vocês podem se tornar embaixadores ou embaixatrizes aí do lixo zero no município de vocês. É só vocês entrarem em contato lá com eles. É uma ONG, tá? E aí vão estar trabalhando nessa parte aqui dos passos para evitar gerar resíduo. Melhor dizendo, gerar rejeito. Porque a gente sabe que o resíduo ele pode ser utilizado para outros fins. Certo? E aí tem aqui, ó, documentar seus resíduos. Então é importante, isso, lógico, quando você realmente está empenhada em
em estar trabalhando com isso, tá? E não é só como pessoa, você pode estar implantando isso também numa empresa, você pode estar implantando isso num órgão, num órgão público, tá? Então não tem problema. Definir sua meta de lixo zero, priorizar a redução de geração, engajar os colaboradores e desenvolver a cultura de sustentabilidade dentro da empresa, ou dentro do órgão, ou até mesmo com você dentro de casa, vamos supor. Seus colaboradores vai ser sua família. Aprofundar parcerias com fornecedores. Resolver dificuldades com a legislação atual. Deixar de enviar os resíduos para o aterro sanitário, aprimorar os seus esforços e as metas. Quando você percebeu que você conseguiu atingir a meta, a gente dobra a meta. Brincadeira. Quando você atingir a meta, a gente propõe uma outra meta mais exigente para poder ir chegando e reduzindo ao máximo a quantidade de resíduos. E divulgar essas boas práticas é importante. Então, olha, eu estou fazendo isso na minha casa, está dando certo. Será que tu também pode fazer? Tu topa fazer isso? Enfim, a questão é o seguinte, tá? Eu não posso ensinar nada a ninguém, mas eu só sei que eu posso fazer com que ele pense sobre aquilo que eu falei. Então, eu posso chegar para a pessoa e dizer assim, é assim que você faz. Eu estou tentando ensinar. Mas aí ela tem que pensar sobre aquilo, se realmente ela quer fazer ou não. Certo? E bom, galera, a nossa segunda aula online, a questão era voltada para estratégias. Existem outras estratégias, tá? A educação, ela pode ser implantada, tudo isso aqui que a gente foi colocado, ela pode ser implantada de forma formal, informal, tá? E não formal, que a gente já viu. Lembrando que o informal é importantíssimo estar aliado ao não formal e ao formal. Vocês lembram que o informal é quando a gente fala na questão de divulgação da educação ambiental, tá? E isso tudo vocês estão percebendo que o foco principal é os resíduos, tanto ele líquido quanto sólido, principalmente o sólido, né? Diminuir a questão da problemática dos lixões, eliminar os lixões na realidade, diminuir a questão dos resíduos que vai para o aterro sanitário, tá? E também da questão dos resíduos que vão parar em corpos hídricos. Isso aí é um problema enorme. Alguma dúvida? Dúvidas, pessoal? Dívidas, eu tenho. Ok. Prontinho. Eu vou tirar agora a gravação.